Nós vamos pregar nessa noite, irmãos, sobre a igreja vencedora. Esse é o tema. A igreja vencedora. Vamos dizer juntos? A igreja vencedora. Vou ler o texto que está em 1 Coríntios 15, versos 51 em diante. O apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Você pode ler comigo o 27? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que essa palavra seja aplicada em nossas vidas. Que o Senhor Deus, o seu Espírito, ilumine as nossas mentes para compreendermos sobre uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa. A igreja que o Senhor Jesus Cristo veio plantar na terra. É essa igreja que vai ser arrebatada. Uma igreja vencedora. Uma igreja vitoriosa. E esse verso 51 que diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, tem muito a ver com o momento atual. Dormir seria aqueles que morrem em Cristo, que já passaram, já faleceram, e esses que estão em Cristo dormindo serão, queridos irmãos, transformados. Eu fico imaginando esse momento, porque esse texto aqui está se referindo ao momento do arrebatamento da igreja. A igreja vencedora é a igreja que vai subir. A igreja vencedora é a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. A igreja que é vencedora é a igreja que vive para a glória de Deus. A igreja que é vencedora, conforme nossa declaração de propósito, que foi uma das coisas que nós tivemos a alegria de trazer para a igreja no início do nosso ministério, para que possamos saber que a igreja não é só uma igreja de crente, mas não é só uma igreja evangélica, mas a igreja de Cristo, a igreja total do povo de Deus, dos filhos de Deus em todo o mundo, mas especificamente aqui para a Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas. Nós temos uma declaração de propósito e procuramos viver dentro dessa declaração de propósito, que seria essa pergunta: existimos para quê? Enquanto igreja, nós fazemos o quê? Nós não vendemos nada, apenas nós existimos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito. Nós temos um propósito. Nós não nos reunimos apenas para fazer religião, para fazer uma igreja, para arrecadar dinheiro. Não. A igreja de Cristo, que é vencedora, ela sabe qual é o seu propósito. Ela tem um propósito de existência. Pode ser um propósito existencial particular. Você pode ficar pensando: mas eu nasci por quê? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Mas também você pode fazer essa pergunta em relação à igreja: qual é o propósito da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas? Então, o propósito da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas, antes de tudo, é glorificar a Deus.
Existimos para glorificar a Deus. É para isso que existimos. Existimos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou sermos abençoados por Deus, ou termos prazer em Deus. A verdadeira igreja, o verdadeiro crente que é igreja, existe vários conceitos sobre igreja, né? O templo pode ser chamado de igreja, pode ter a igreja geral no mundo, uma denominação pode ser uma igreja, mas também é preciso que a gente saiba que você é uma igreja. Eu sou uma igreja, porque igreja é onde habita a presença de Deus, o templo de Deus. Então Deus habita em nós, Deus habita dentro de mim, de você. Então nós podemos pensar que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua é o mesmo do propósito da igreja, que nós existimos para glorificar a Deus, não para glorificar pessoas ou para glorificar doutrinas. Mas não, queridos, precisamos entender que a nossa existência, ela vai nessa direção, glorificar ao Senhor dos exércitos. É para isso que nos reunimos, cantando, pregando, trazendo doutrina, mas a existência da igreja tem esse propósito, glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor, e isso através do seu desenvolvimento simultâneo em 5 subtemas que poderíamos, eu vou só nomear, não vou desenvolver cada um nessa noite, mas só numa intenção de lembrar que a Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas existe para adorar a Deus, ter comunhão com Deus, servir a Deus, ensinar a doutrina e evangelizar. Então esses 5 pontos, eles resumem qual é o papel da igreja. Nós não existimos para vender nada, nós não estamos aqui como supermercado para trocar as coisas, mas existimos, queridos, antes de tudo, para glorificar a Deus. Se não for para isso, não faz sentido estarmos juntos, nos reunirmos e fazermos qualquer outra coisa. Porque a igreja de Cristo, ela tem esse propósito. Desde o início, se você ler a Bíblia, Deus vai chamando a vida de Abraão e depois de sua família e outros netos, e o povo de Deus vai sendo formado. Deus começa chamando famílias inteiras para preparar o caminho para Jesus, o Senhor e Salvador, que veio e que morreu exatamente pela igreja. Jesus Cristo como noivo e a igreja como noiva. Esse é o propósito de Deus que temos que ter em nossas vidas. Existe para quê? A pergunta seria essa: eu existo para glorificar a Deus. Se a minha vida não glorifica a Deus, é tempo de refletir, de pensar: estou fazendo o que ali? Qual é o meu papel? Estou ali para quê? Por que é que eu venho à igreja? Mas nós sabemos muito bem porque viemos à igreja, que estamos vindo à igreja, porque nós resolvemos que existimos para glorificar a Deus, não a homens, não a denominações, não a regras. Claro que a igreja tem suas próprias regras e sua constituição. A igreja presbiteriana, em particular, é uma igreja organizadíssima, se preocupa com tudo. Então nós louvamos a Deus porque existimos para glorificar a Deus. Então essa é a igreja vencedora, a igreja de Cristo. Como já dissemos, você é igreja, uma denominação é igreja, uma congregação é igreja. A igreja existe para glorificar a Deus e Deus habita na igreja. É importante pensar, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, precisava de uma noiva, e Deus, ele preparou tudo para que pudesse ter essa noiva para o seu Filho, Cristo Jesus. E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo isso, que tem um mistério para dizer: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Está se referindo ao arrebatamento da igreja, queridos. Esse versículo, se eu apenas ficasse nele e não falasse mais nada, mas seria um alerta, um despertamento para a nossa vida. E eu explico por quê. O apóstolo Paulo está dizendo que tem um mistério para ser dito, e o mistério é: nem todos dormiremos. Significa que muitos cristãos serão arrebatados.
De repente vai sumir, e precisamos prestar muita atenção a isso, irmãos, porque estamos vivendo os últimos dias. De repente vai sumir muita gente no mundo, porque a igreja de Cristo será retirada. Jesus está voltando. Se você observar os acontecimentos ao redor do mundo, você vai ver que cada dia que passa, estamos nos aproximando desse dia que só Deus sabe. É o dia do arrebatamento da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vem buscar a sua igreja. Quando Ele diz, eis que eu digo mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, porque esse dormiremos aqui é o dormir no Senhor, é quando alguém morre. Pessoas estão morrendo, crentes estão morrendo ao redor do mundo, essas pessoas estão sendo colocadas no túmulo, estão dormindo, o termo certo é esse. E os que estão vivos, os que ficam, e louva a Deus, porque muita gente não vai morrer. Dentro desse versículo, queridos, é possível que num abrir e fechar de olhos, muitos vão ser transformados e não terão essa experiência da morte. Porque Paulo ele divide isso. Ele mostra que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Primeiro, os que estão dormindo ressuscitarão e se unirão aos que estão vivos para serem transformados. Vejam os atos. Os que estão mortos em Cristo ressuscitam e se juntam aos que vão ser transformados e seremos todos um só povo. Seremos transformados todos. Você tem essa certeza dessa transformação? Isso é o que importa para você? Ou o que é que importa para você, como membro da igreja de Cristo? De qual igreja você faz parte? Não estou falando de denominação, mas eu estou falando dos que são transformados. Você tem essa certeza de que pode ser que quando estiver dormindo, você não se acorde mais, até seja despertado, mas para se encontrar com Cristo, queridos? Você já pensou nisso? Que hoje pode ser a nossa última noite, o nosso último culto? Já pensou nisso? Ou nem pensa? Ou acha que vai ser sempre assim essa vida? Pois então, queridos, comecem a pensar nisso, porque estamos bem próximos do fim. Jesus Cristo está voltando, queridos. E nós precisamos pensar nesse tema. A igreja vencedora é a igreja dos transformados, daqueles que vão ser arrebatados no momento. Verso 52 continua dizendo: num abrir e fechar de olhos. Um momento. Qualquer momento você pode, e que Deus abençoe para que você não fique. Pode ser, irmãos, engraçado, mas muito sério. Muito sério. Senhor, abençoa a minha vida. Você deve orar assim. Porque eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Eu faço parte da igreja vencedora, a igreja que vence. A igreja que é lavada e redimida pelo sangue de Cristo, queridos. Estou falando dessa igreja que é lavada e redimida, que não abrir e fechar de olhos. E haverá também uma última trombeta. Está faltando tocar uma trombeta apenas. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse corpo, querido, que sofre, que sente dor, não só o corpo, mas a corrupção,
a maldade humana de que fazemos parte ainda, porque somos homens, somos carnais, no sentido de que não somos espirituais ainda totalmente, seremos, mas ainda não. Nós nem somos mais quem éramos, irmãos, mas ainda não somos quem seremos. Aguardamos assumir essa posição do que seremos, porque receberemos corpos glorificados, não mais corpos de osso e carne. Mas é importante pensar nisso, queridos, sobre o papel de um crente. O que é um servo de Deus? É uma religião? Estou praticando uma espécie de religião? Não, queridos. Deus, simplificando o Evangelho, o homem pecou, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. O Senhor Jesus Cristo já morreu, mas Deus também mandou seu Filho para não só morrer por nós, mas para ressuscitar por nós. E tudo isso já aconteceu. Qualquer hora, o Senhor Jesus Cristo pode voltar. Não há mais nada que precise ser feito. Ah, não, ainda tem que morrer o Papa. Ah, não, ainda tem que acontecer isso. Não. Isso significa estarmos em comunhão constante com Deus. Não quero aqui gerar medo, até porque quem é salvo, não perde a sua salvação. Se alguém em algum momento disse a você, olha, cuidado para não perder a salvação, você repreenda isso. Porque quem é salvo para sempre, porque é lavado pelo sangue de Cristo. Nós não somos salvos por garantia pessoal, por merecimento. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, somos pessoas melhores do que os outros. Não, todos nós somos pecadores. Eu peco, você peca, mas tem uma diferença entre a população. Os que vão ser transformados e os que não vão ser transformados. Transformados em um novo corpo, no momento de um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso 53, porque é necessário que este corpo atual que temos agora, se referindo aos que estão vivos, que estão aqui, o apóstolo Paulo diz que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, porque a carne que faz parte da nossa natureza, a nossa carne, não estou falando da carne em si, queridos, do corpo, da complexidade de um corpo, do ser humano, não apenas da parte física, mas da parte mental, espiritual, da mente. Não dá para separar muito. Quando estudamos o ser humano, sabemos que o corpo é corpo, alma e espírito. A alma, eu sempre costumo dizer que é a configuração mental, a mente, a nossa alma. E o texto diz sobre isso que nós precisamos, irmãos, porque é necessário que este corpo atual que nós estamos, esse corpo atual, ele se revista da incorruptibilidade ou do pecado, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Significa que o que Deus preparou para mim e para você, querido, é algo grandioso. A imortalidade, eternidade e a pureza de um corpo que só quem tem até agora é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele já ressuscitou e Ele já está nesse estado de vitória para sempre, aguardando a totalidade daqueles que fazem a igreja de Cristo. Não dá para ter ideia de quantos serão salvos
mas dá para perceber que nesses 2000 anos de cristianismo, incluindo os demais do Velho Testamento, sim, a Igreja de Cristo será enorme, uma grande igreja, um grande número de pessoas que estarão diariamente adorando a Deus juntos. Então, queridos, o apóstolo Paulo continua falando sobre isso, a necessidade de se revestir da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da imortalidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, preste atenção a essa palavra: tragada foi a morte pela vitória. A morte vai ser, haverá, queridos, a morte da morte. A morte vai morrer. Como poderíamos dizer isso? Algo que nos mata vai ser morto. O pior inimigo do homem é a morte. E essa morte, ela vai ser mortificada, ela vai ser destruída e nunca mais haverá morte para sempre. Nunca mais haverá morte para sempre, porque tragada foi a morte pela vitória. E o apóstolo Paulo continua escrevendo, eu imagino num gozo celestial no verso 55, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê você? Paulo zomba da morte. Ele diz: nós vamos zombar da própria morte, porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí chegamos no verso 57, irmãos. A igreja vencedora. Você faz parte da igreja vencedora. Nós somos mais do que vencedores. Deus nos chamou para vencermos. Não importa a sua situação, o seu grau de instrução, mas se você é de Cristo, você foi chamado para vencermos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vencedora, a igreja que é vitoriosa, ela é por causa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo deu a vida, deu o sangue dele no Calvário para criar essa igreja vencedora, esse estágio de céu que será para sempre, que lhe aguarda, que está próximo, que está quase acontecendo. Nós não podemos mais pensar: Jesus vai voltar um dia. Não, eu creio que Ele está voltando. Estamos nos últimos dias e precisamos atentar para isso. Graças a Deus que nos dá a vitória. Falamos em vitória, né? Vitória sobre a morte, sobre desemprego, vitória política, vitória em outros setores da vida, mas na verdade, irmãos, a verdadeira vitória que não volta atrás, a verdadeira vitória de que você e eu precisamos, essa vitória de que o apóstolo Paulo está falando. Graças a Deus que nos dá a vitória, ou seja, você é mais que um vencedor. Você pode dizer isso a você mesmo: eu sou mais que um vencedor. Isso é Bíblia. É Bíblia, porque Jesus já nos deu a vitória. Nós não somos vitoriosos porque fizemos um curso. Nós não somos vitoriosos porque somos o tal. Mas nós somos vitoriosos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha vitória, é a sua vitória. Você não pode mais andar olhando para baixo, cabisbaixo, se sentindo nada, quando você sabe que o Senhor Jesus é a sua vitória, a vitória da vitória, é a vitória que esperamos. Não é porque passamos no concurso, não é porque agora eu vou casar, não é porque recebi alguma coisa, ganhei um dinheiro, isso tudo vai passar. Mas a vitória que Cristo nos dá, queridos, é eterna, para sempre. Estamos falando de algo grandioso que não dá para descrever, para demonstrar, para que você veja, porque é um estágio eterno.
Você vai viver para sempre com Deus, porque Jesus é o Senhor da igreja vencedora. Portanto, meus amados irmãos, pense nisso agora, que é a conclusão dessa mensagem. Portanto, meus amados irmãos, nós somos irmãos, queridos. Você pode olhar para o lado e apertar a mão e dizer: você é meu irmão, a paz de Cristo, irmão. Diga isso agora: a paz. Você é meu irmão, nós somos irmãos, nós somos uma família. A igreja de Cristo, meus amados irmãos, nós existimos para glorificar a Deus de forma firme. Teria que ter um outro tempo desse, irmãos, para dissecar o verso 58, quem sabe em outra oportunidade. Mas veja o que o texto diz, 58, versículo 58. Portanto, depois de tudo isso, meus amados irmãos, você pode chamar o irmão, de irmã, porque em Cristo nós somos irmãos, filhos de Deus, uma só família. Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Sede. Irmãos, ele não está dizendo, pareça que você é, faça de conta que você seja alguma coisa. Mas não é esse o verbo, irmãos. O verbo que aparece aqui é sede. Não é de parecer, de qualquer outra coisa. Ser ou não ser, você já deve ter lido esse livro. Ser ou não ser, eis a questão. Já ouviu isso? Seja. Ser tem a ver com a essência. Seja. Eu sou um filho de Deus. Sede firmes. Sede inabaláveis. Eu não me abalo. O verdadeiro crente não se abala, porque ele sabe que ele é. Ele é um vencedor. Nós somos vencedores, queridos. Jesus é a nossa vitória. Nós não somos vencedores porque ganhamos na loteria. Nós não somos vencedores porque o nosso time ganhou. Mas nós somos vencedores porque ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou e vive para sempre. Então, é a nossa vitória. Inabaláveis. Que nada nos abala. Eu não sei se vai ter esse hino ali. Nada vai nos separar. Não sei se você já cantou aqui hoje. Se não, se for possível, não sei o que pode ser feito, mudar aí a lista, Renan, mas me veio à mente: nada vai nos abalar, queridos. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você está trabalhando para a glória de Deus, se você está servindo para que Deus seja glorificado, então o seu trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão. Você está entendendo, queridos, o que você faz? Se você tocar numa tecla desse teclado, Renan, seu trabalho não é vão. Significa, irmão, que vai ter galardão, queridos. Cada teclada dessa, cada música, cada dedicação, cada amor, cada jeito de ser em Cristo, em paciência, tolerando o outro, porque somos vencedores, queridos. Se há um inimigo, é Satanás, mas ele está repreendido em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo, queridos. Que o Senhor Deus nos faça entender que nós fazemos parte de uma igreja vencedora. Qual é a sua igreja? É a vencedora. Não é presbiteriana, batista, não. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos mais do que vencedores.